Praça dos Três Poderes, Supremo Tribunal Federal. Este é o menor de todos os prédios da esplanada dos ministérios. Oscar Niemeyer costumava dizer que a justiça jamais poderia ostentar. 14 colunas, 7 de cada lado, representam o equilíbrio e a harmonia do país. Pilares da instância máxima da justiça. Um tribunal que é o guardião da Constituição Federal, onde são julgados os últimos recursos da justiça. Decisões que podem mudar a história brasileira. E através das nossas lentes e do trabalho de uma multi-equipe que você aí de casa, em qualquer lugar do mundo, fica bem informado. Nossa TV completa neste mês 16 anos. E durante esse tempo, reciclamos a informação prestada, o conteúdo produzido, os equipamentos e a transmissão. Uma emissora que aproxima você do judiciário brasileiro. Somos mais de 150 profissionais. No terceiro andar do anexo 1 fica a redação. Produtores, repórteres, apresentadores, consultores jurídicos, diretores de cinema e fotografia, videografistas, editores de pós-produção e a equipe de novas mídias da emissora. Um time antenado às novas tendências de tecnologia e interação com o público. Em 2018, o setor de novas mídias da TV Justiça teve um grande desafio, que foi unificar toda a programação em um único canal no YouTube. Como é que funcionava antigamente? Para cada programa, a gente tinha um canal, então a gente tinha uma dispersão da audiência, né? Hoje, a pessoa que visita o nosso canal, ela pode assistir a toda a programação online, tudo junto, ali no mesmo lugar. Por que que isso é bom? Porque a pessoa que entra para ver o Saber Direito, ela consegue, na lateral, nas playlists, ela consegue visualizar o que está sendo feito por todos os outros programas, por todos os outros 16 programas. Além do canal do YouTube, o Twitter da TV Justiça promove outro tipo de interação com o público. São 295 mil seguidores e mais de 30 mil tweets publicados, com notícias e vídeos. Agora, mais uma novidade: enquetes onde o público participa com sugestão de temas e entrevistados. Assim, a nossa programação fica ainda mais próxima de você. O programa Artigo 5º aprovou a nova ferramenta. O tema blindagem de carros teve a opinião de internautas que participaram de uma enquete no Twitter da TV. O Atlas da Violência de 2018 mostra que o Brasil bateu um triste recorde. Já são mais de 30 assassinatos a cada 100 mil habitantes. Em meio à insegurança crescente, as pessoas se protegem como podem. Estatísticas do Exército mostram que desde 2013 a média de blindagem de automóveis ficou entre 15 e 20 mil a cada ano. O Twitter também disponibiliza a programação completa da TV Justiça. Os cliques da matéria sobre fake news no último mês despertaram o interesse do público. Foram mais de 71 mil impressões. A gente procura sempre estar muito atualizado com o conteúdo que vai ser distribuído pelo Twitter, pela programação da TV. Então, o Repórter Justiça escolheu como pauta fake news, porque a gente está no momento de eleição, momento que se fala muito sobre esse assunto, né? Então, no mês passado, a gente teve um número de impressões altíssimo em relação a uma matéria que foi divulgada no Jornal da Justiça sobre fake news, sobre o acordo que o TSE fez com os partidos para poder limitar essa questão das fake news, né? Para poder minimizar o impacto negativo desse tipo de assunto. Então isso mostra que o Twitter realmente é uma ferramenta focada no hard news, no que está acontecendo no momento, né? E aí a gente consegue perceber que o uso das hashtags é muito importante, porque quando a pessoa busca no Twitter pela hashtag fake news, por exemplo, ela consegue acessar o nosso conteúdo, porque a gente está bem focado em todas as questões de parametrização da ferramenta. Ficamos 24 horas no ar. Os programas são produzidos na própria emissora, além do conteúdo de tribunais parceiros. Ao total,
Mais de 50 programas especiais e 2 edições do jornal, que vão ao ar de segunda a sexta-feira, e boletins ao vivo com os destaques do dia. O plenário do Supremo Tribunal Federal começou a julgar o recurso sobre a prescrição. Olá, boa tarde. Boa tarde. Em sessão plenária na manhã desta quarta-feira, os ministros do Supremo Tribunal Federal negaram embargos de declaração apresentados pela defesa do senador licenciado Ivo Cassol. Repórter Carla Lucena, ao vivo, tem as informações. Oi, Carla, boa noite. Olá, William. Boa noite para você, boa noite a todos. E olha só, essa ação começou a ser julgada aqui no Supremo Tribunal Federal. A equipe técnica faz toda essa engrenagem de conteúdo ir ao ar na TV ou na palma da sua mão. E os servidores do Supremo Tribunal Federal gerenciam a operação da TV. Tudo passa pelo olhar destes profissionais. Além de tudo que você já viu, ainda o canal .jus uniu Educação e Cidadania em um clique. É transmitido pela internet, uma programação selecionada que permite ao telespectador acompanhar o melhor da educação jurídica em horários diferenciados. A sequência dos programas é organizada por temas e reprisada 3 vezes durante o dia. E no próximo bloco, nós vamos contar como nasceu a TV Justiça e como é realizada a transmissão ao vivo de uma sessão plenária. Não saia daí, voltamos já. Nós temos uma Constituição, 87, 88, período da Constituinte, exatamente de abertura para que o cidadão soubesse dos seus direitos. Então, a TV Justiça, que vem anos depois, vem também traduzindo esta abertura e também uma cultura brasileira, que é a cultura do cidadão aceder aos órgãos públicos, de uma maneira geral, não é só o Poder Judiciário, mesmo no Congresso Nacional, mesmo nas assembleias, a gente vê que a experiência brasileira é bem diversa do que acontece em outros estados nacionais. A TV Justiça foi criada pela Lei 10.461 de maio de 2002. A partir desta sexta-feira, este 17 de maio, a contar em si com a TV Justiça. Um passo importante para a constante construção da democracia brasileira. Justamente para aproximar o judiciário da sociedade brasileira, ousei tocando o projeto, da apresentação do projeto até a sanção da lei, e a entrada no ar da TV Justiça não decorreu um ano. É uma TV democrática por excelência. Democrática porque tem uma grade que não é uma grade específica do judiciário, alcança outros segmentos, né, do direito, como o Ministério Público, como a Defensoria Pública, como a advocacia privada, a advocacia pública, e que, portanto, resulta num avanço cultural. Eu disse que nós aproximamos o judiciário da sociedade brasileira, mas a recíproca é verdadeira. Então ele já falava numa nova justiça e ele disse naquela época, talvez um vaticínio, de que a TV iria inaugurar um novo judiciário. E de fato eu penso que nós temos um novo judiciário com esse canal aberto para a população que é a TV Justiça. A TV Justiça amplia e muito ao leigo, né, aos profissionais do direito também, mas ao leigo o conhecimento dos direitos, para que ele possa até perceber, não me respeitaram, eu posso ir atrás, posso ir à justiça para restabelecer esse direito. Realmente
há uma mudança muito forte. A colaboração da TV Justiça ela é imensurável no sentido positivo da palavra, porque hoje o debate jurídico ele acontece nos bares, nas esquinas, nos intervalos de trabalho, a qualquer momento as pessoas discutem direito e eu tenho certeza que houve e há uma colaboração muito forte da TV Justiça. Na época, pouco mais de 30 profissionais nas áreas de jornalismo e técnica formavam o time. Odete foi a primeira consultora jurídica da TV. Foi uma coisa assim extraordinária, porque foi difícil, foi inovador e teve que esbarrar em algumas dificuldades das pessoas mais conservadoras. A TV Justiça foi de uma inovação tremenda, porque até então o Poder Judiciário era muito fechado. E eu afirmo com toda a convicção de que a TV Justiça ajudou na transparência do Poder Judiciário. Hoje, nosso arquivo soma mais de 20 mil mídias. Todas as sessões plenárias desde 2002, ano de lançamento da TV, estão arquivadas. Transformando isso em tempo, o nosso acervo tem mais de 20 mil horas de imagens brutas, jornais, programas produzidos e documentários. Durante esses 16 anos, transmitimos mais de 2.000 sessões de julgamentos. A emissora foi a primeira no mundo a inovar e transmitir uma sessão ao vivo e serviu de exemplo para outros países. É uma experiência inovadora, que inspirou, inclusive, outros países, como o México e o Reino Unido, que também se inspiraram exatamente nesse modelo de transmissão pública feita pela TV Justiça aqui no Brasil. E o objetivo da TV Justiça é, basicamente, permitir um maior acesso do cidadão ao Poder Judiciário. As sessões plenárias são realizadas todas as quartas e quintas-feiras, a partir das 14h, e contam com o trabalho de intérpretes que garantem a acessibilidade sem distinção. Atualmente, 5 câmeras instaladas aqui no plenário do Supremo são monitoradas de uma central que fica na TV, o Switcher, onde são escolhidos os melhores ângulos para a transmissão dos julgamentos. Além do ajuste de pelo menos 15 microfones na seção de áudio e vídeo, fora a questão técnica, a responsabilidade é tão grande que os funcionários assinam um termo de confidencialidade. Isso porque os áudios e vídeos captados podem mudar até os rumos de um processo. Os ministros, que já ocuparam uma das 11 cadeiras, ao lado de partes e advogados, Ministério Público Federal e secretário de sessões, ajudaram a contar parte dessa história. Em que um senador ia para a prisão, em que um grande empresário ou banqueiro ia para a prisão, etc. Houve várias demonstrações pela Justiça do Brasil, sob a provocação sempre corajosa do Ministério Público, várias demonstrações, finalmente, de que a lei é para todos. O Supremo Tribunal Federal tem sido, na última década, cada vez mais acionado a dar a última palavra em decisões que impactam a sociedade brasileira. Quando a Constituição, no artigo 5º, fala de direitos e garantias fundamentais, inclusive a vida, ela diz que assegura tais direitos aos brasileiros e estrangeiros residentes no país. O embrião jamais vai alcançar o status de brasileiro ou de estrangeiro. Será que devemos, nessa hora, liberar uma paixão sem prover uma razão? Respondo sem o ceticismo iluminista de David Hume. Quase 40 anos de carreira na área jurídica, nunca participei de um processo que se revestisse da magnitude que assume o presente julgamento. Além dos nossos jornalistas, outros profissionais da comunicação trabalham diariamente com notícias exclusivas do tribunal. Então, a cobertura do Supremo era uma coisa lateral. Era uma notinha que a gente dava um dia, era uma coisa que acontecia eventualmente. Não era uma cobertura como hoje, que está no centro das atenções da República, que tudo passa por aqui. E no ano seguinte, em 2002, apareceu a TV Justiça. Na época, o ministro Marco Aurélio teve essa ideia. A gente não acreditava que alguém tivesse interesse em assistir esses julgamentos, porque era uma coisa muito obscura, uma linguagem muito árida, e não era todo mundo que tinha esse interesse.
E acabou que todo mundo pagou a língua, o negócio deu certo e o judiciário começou a ganhar um protagonismo. Os ministros podiam passar incólumes pelas ruas e ninguém ia reconhecer nunca, né? Hoje não. Hoje todo mundo já sabe os nomes, já sabe as posições que cada ministro defende. O Supremo tem uma vocação, além da vocação penal, que é essa vocação mesmo constitucional, que é resolver as questões que estão previstas na Constituição e que, de determinada maneira, vai impactar diretamente na vida do cidadão. O sonho foi incorporado pelo brasiliense. E veja daqui a pouco as perspectivas da TV Justiça. Conheça as histórias e personagens que mostramos nos documentários gravados em todo o país. A gente volta já. O que eu sempre penso quando vejo uma mulher de sucesso é que essa mulher deve ter tido uma mãe muito forte. Pautas variadas, debates sobre direitos e garantias previstas pela lei maior do país, a Constituição de 88. Uma demanda por justiça. O que é em comum? Uma experiência de viver numa sociedade que tenha consciência de que é necessário fazer mais. E uma sociedade que não é uma sociedade que se explica de forma fácil. A sociedade brasileira é uma sociedade muito complexa. Essa complexidade é algo rico para o Brasil. É isso que deve ser tratado quando a gente fala em justiça hoje. É uma justiça que envolva a capacidade de viver nessa sociedade tão complexa, com sempre a ideia de que essa sociedade possa ser mais justa. Então, se nós vivemos uma época em que a palavra crise é muito presente, nós vivemos também uma época em que a palavra direitos é muito presente. A TV abraçou isso de uma forma clara, de uma forma visível, se tornou um instrumento que hoje em sala de aula, eu ou o professor Cristiano, sem dificuldade nenhuma, queremos acessar algo que esteja disponível no YouTube por vocês, acessamos em sala de aula, mandamos lá 15 minutos, 20 minutos, meia hora talvez, de uma programação de vocês, e isso tematiza conteúdo, isso tematiza debate, enfim. E isso está literalmente ao toque do dedo, disponível para a gente acessar a qualquer momento. Então, esta evolução, que mantém a paixão, foi algo essencial para a gente até hoje continuar tendo uma alegria enorme e um orgulho na condição de cidadão mesmo, para não falar na condição de colaborador, né, que é o privilégio ainda maior. Na condição de cidadão, a gente se sentir orgulhoso de possuir na estrutura pública brasileira de uma TV pública como a TV Justiça. E se a intenção era democratizar o acesso às informações da Suprema Corte e tornar o judiciário mais próximo da população, a medida deu certo. Depois da transmissão de julgamentos que mudaram o cenário do país em várias áreas, o cidadão não só passou a conhecer mais o trabalho do STF, como passou a falar mais sobre o assunto. O televisionamento permitiu, então, que o país começasse a acompanhar aquilo. Evidente que o julgamento do Mensalão ele tem um componente a mais, que era o fato de que, pela primeira vez, talvez, nós tenhamos tido figuras tão importantes da vida política nacional sendo submetidos à lei de uma maneira muito contundente. A programação aumentou. Mais programas produzidos pela casa e parceiros. O jornal ganhou uma nova bancada e mais interatividade de repórteres com o público. É isso mesmo, viu, Cadu? A polícia também realizou na manhã desta quinta-feira a Operação Pedra no Caminho. A suspeita neste caso é de sobrepreço nas obras do Rodoanel, o anel rodoviário do estado de São Paulo. Nós tivemos aí grandes mudanças nesses de 15 para 16 anos, um cenário de jornalismo todo novo, uma reformulação nos dois jornais da TV Justiça, trazendo quadros novos, uma interação maior com a população.
Também tivemos na linha da programação todos os programas com novas caras, novas vinhetas, novos cenários, uma modernização completa, mudança também na linha editorial, mas no sentido de aproximar a TV Justiça à população, levar os anseios que a população tanto busca em informações do meio judiciário. Temos o Saber Direito também, que é o nosso carro-chefe, que está aí trazendo ensino judiciário para muita gente, sendo base inclusive para pessoas que prestam concurso. Também está todo bonito, todo novo, o nosso Saber Direito. E falando em variedade, hoje, a programação tem na sua grade conteúdo de diversos assuntos ligados ao direito. Que declararam inconstitucional. Temos música. Ela veio toda de branco, toda molhada e despenteada. Que maravilha. Ele é um artista de referência na MPB. Sua obra emociona o Brasil e o mundo há mais de 50 anos. Já encantou de crianças a poetas, de maestros a jogadores de futebol. O refrão tem a honra, e por que não dizer a glória, de receber o cantor, compositor e grande instrumentista Toquinho. Toquinho, muito obrigado pela sua presença aqui no refrão, viu? Prazer é meu, estou aqui à disposição para responder o que você perguntar. Me conta um pouquinho mais sobre essa obra aqui. Um espaço para literatura. O programa Iluminuras de hoje é sobre a Amazônia. Grandes reportagens sobre meio ambiente e conservação do planeta. O drone permite acompanhar todo o plantio de ponta a ponta. Do alto, a vista é outra, muito mais ampla. Sem falar das inovações no formato dos programas, como o Fórum, que passou a receber profissionais de outras áreas além do direito para trazer a experiência do dia a dia no tema abordado. Está muito ligado à precariedade social. E o artigo 5º, que sempre exibe vídeos de especialistas. A blindagem é considerada um produto de uso restrito na medida em que ele serve como um anteparo de proteção, mas, segundo a norma, somente pessoas habilitadas é que têm o poder ou o direito de utilizar esses produtos. E opiniões durante o debate. O sonho foi incorporado pelo brasiliense como uma parte da cidade, que foi um sonho também. E quinzenalmente documentários repletos de entrevistas enriquecedoras sobre vários momentos da história brasileira. O que eu sempre penso quando vejo uma mulher de sucesso é que essa mulher deve ter tido uma mãe muito forte. Então, toda vez que eu olhava para a professora Esther, eu ficava pensando como teria sido sua mãe. A gente tem duas linhas, que é o Tempo História, que traz a vida de grandes juristas, mostrando um pouco para a população a história de cada um, a trajetória de cada um desses grandes juristas e o que eles fizeram no marco judiciário para a nação. Milton Campos não foi vice-presidente nem presidente da República, mas hoje ele é lembrado ainda como um grande político, como aquele que todos os políticos gostariam de ser. Um homem honrado, um homem digno. E na linha de assuntos gerais, tivemos vários aspectos aí, mostramos Brasília e agora recentemente trouxemos a história dos cursos judiciários no Brasil, que mostra como foi que o nosso judiciário começou, cresceu, se desenvolveu e tem formado tanta gente. Brasileiros que queriam se instruir, que queriam se formar, precisavam ir a Lisboa, ir a Coimbra, né? De modo que tinham que ir à corte. Essas duas instituições são criadas justamente poucos anos depois da proclamação da independência. O objetivo, um dos objetivos pelo menos, era o de criar uma elite administrativa e jurídica formada no Brasil. 5 anos após a independência do Brasil, em 1827, no dia 11 de agosto, as duas primeiras faculdades de Direito. Chegamos ao fim desta edição especial dos 16 anos da TV Justiça. Fique atento ao Twitter e ao nosso canal no YouTube para rever este e outros programas. Obrigado pela sua companhia e até a próxima!